Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 5 maneiras de se tornar um jogador de futebol. Nesse vídeo aqui eu quero trazer um pouco da minha experiência ao longo dos anos no futebol, mas também principalmente a experiência de outros jogadores com quem eu pude trabalhar, quem eu pude conhecer, de uma forma que possa ajudar você que sonha também em se tornar um jogador de futebol. Por isso, se você quer se tornar um jogador de futebol, assista esse vídeo até o final. E a primeira dica que eu tenho para te dar é sobre escolinhas. Eu vou te falar qual é a importância, principalmente da formação esportiva e como escolher uma boa escolinha. Mas primeiro, eu gostaria de falar sobre o nosso programa de treinamento. Se você quer melhorar a forma como você joga futebol e se tornar o melhor jogador do seu time, eu quero te convidar a conhecer o nosso programa de treinamento, Método do Drible, que vai te ajudar a se tornar o melhor jogador do seu time. Confere lá, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E a primeira dica que eu tenho para te dar é sobre as escolinhas. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre escolinha e categoria de base. Acredita que a melhor escolinha é aquela que te leva para fazer o maior número de testes possível em clubes. Porém, embora isso seja sim relevante, uma escolinha, ela te trazer visibilidade, o mais importante para um jogador de futebol nessa etapa é a sua formação. Mas você estar em uma boa escolinha, você escolher uma boa escolinha de futebol ou até você entrar em uma categoria de base de um grande clube, o mais importante, que eu acredite, seja essa formação, você ter bons profissionais, bons professores que vão te ajudar a evoluir a forma como você joga futebol. Se você quer se tornar um jogador de futebol, a primeira etapa é você se formar como jogador de futebol. Ser jogador de futebol é uma profissão como tantas outras. Você tem que pensar que futebol é a mesma coisa que, por exemplo, você ser um médico. O médico, ele vai passar anos na faculdade, depois ele vai fazer residência e aí sim, ainda assim ele pode estudar muito mais tempo para se especializar. Ser um jogador de futebol não é uma questão de dom ou de sorte. Ainda que você tenha um certo talento, você precisa desenvolver esse talento. Por isso a primeira dica é você entrar em uma boa escolinha de futebol ou você entrar em uma boa categoria de base, porque isso vai fazer com que você desenvolva o seu talento. Não adianta nada você ter uma oportunidade, mas você não está preparado para essa oportunidade. Por isso, se você quer se tornar um jogador de futebol, desenvolva o seu talento em primeiro lugar. Quanto mais habilidoso você for, técnico, tático, fisicamente, mentalmente, mais chance você tem de ser aprovado em uma peneira ou em campeonato, seja lá aonde for essa oportunidade, mais chance tem de você conseguir aproveitá-la. E aí sim, depois que a gente fala sobre formação esportiva, entra o outro quesito, que é a visibilidade. Você está em uma escolinha que te leve para fazer um teste, que traga olheiros de fora, que traga profissionais de categorias de base, que te tragam essa visibilidade de você conseguir ir jogar no clube maior, aí sim, isso é válido. Eu acredito que se você vai escolher uma escolinha, você tem que olhar esses dois aspectos. E aí, por ordem de importância, eu diria: o primeiro, formação esportiva. Qual é a qualidade e a competência desses profissionais? Eles realmente vão te ajudar a se desenvolver como jogador de futebol? Aí sim, depois disso você vai se preocupar se eles vão te levar para fazer peneiras, se eles vão trazer peneiras para você, testes para que você possa fazer. A segunda maneira de se tornar um jogador de futebol, ela está diretamente ligada à primeira, porque se você está em uma boa escolinha ou se você está em uma categoria de base de um clube profissional, provavelmente você vai estar jogando campeonatos federados, campeonatos que vão te trazer visibilidade. Qual é a importância de você estar disputando esse tipo de campeonatos? Principalmente por te trazer visibilidade, por você ter a oportunidade de jogar contra outros times, você ter a oportunidade de ser visto por outros treinadores, por olheiros e até por empresários. Então isso vai te trazer visibilidade. Esse é o erro muito comum que eu vejo em muitos jogadores, que é o que? Você joga muita bola, mas você não joga em lugar nenhum. Se você for o maior craque do futebol, mas ainda assim as pessoas não te virem jogar futebol, você vai acabar limitando as suas oportunidades no futebol. Essa é até uma dica muito interessante que eu posso te dar do primeiro fator, que seria a escolinha, para você conhecer se a escolinha é boa, se ela participa de competições que vão te trazer visibilidade, também é um ponto positivo para você escolher fazer parte dessa escolinha ou não. Uma dica que eu posso te dar sobre campeonatos: como saber se o campeonato que a sua escolinha, que o seu time disputa, ele vai te trazer visibilidade ou não? É simples. Se você vai jogar, se você é uma equipe menor que vai jogar contra equipes maiores, isso já vai te trazer visibilidade. Até mesmo se nesse campeonato não vão participar equipes maiores, mas se no seu estado você tem a oportunidade, se você sabe que olheiros ou empresários de outros times vão observar esse tipo de campeonato, já é válido como visibilidade para você. Um ótimo exemplo que eu posso te dar de campeonatos que trazem visibilidades para jogador de futebol é a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um grande exemplo de equipes menores que vêm jogar esse tipo de competição e que os jogadores que acabam sendo vistos por outros profissionais, olheiros, empresários ou até treinadores de outros times,
Por isso, essa é uma maneira eficiente, se você quer se tornar um jogador de futebol, participar de campeonatos que te tragam visibilidade, competições oficiais e afins. Muitas pessoas não acreditam muito nas peneiras de futebol, falam que peneira de futebol é tudo armação, que os clubes fazem só para ganhar dinheiro ou que é muito difícil de você ser aprovado. Embora seja verdade, isso não é uma realidade absoluta, tá? Não são todas as peneiras que são armadas. Embora sim seja difícil você ser aprovado em uma peneira, principalmente uma peneira muito grande, às vezes já vi casos de peneira que é 300 jogadores, aí fica difícil até você pensar no avaliador, como que ele vai avaliar 300 jogadores? Às vezes o tempo que você tem para mostrar o seu talento, seu futebol, ele é muito pequeno. Porém, ainda assim, eu recomendo que você faça peneiras porque ela pode te abrir portas. Existem muitos jogadores que foram aprovados, que entraram para times através de peneiras. Então vale a pena você buscar peneiras, fazer peneiras, porque é uma ótima oportunidade de você mostrar o seu futebol. Normalmente as peneiras acontecem em fases. As primeiras fases ou a primeira fase, realmente ela tem mais jogadores. Então, quando os clubes fazem peneiras, geralmente a primeira fase ali é só para selecionar os que têm um pouquinho mais de talento. Aí você, lógico, vão ter muitos jogadores, você vai tentar passar entre eles. Passando dessa fase, as coisas ficam mais tranquilas, né? Existem inúmeras fases durante as peneiras. Passou a primeira, normalmente você vai passar uma fase de adaptação no clube, ou vai passar uma semana ali, uma segunda fase. Passando essa segunda fase, aí sim você vai passar um período maior no clube até você ser aprovado ou não. E uma dica importante, porque muitas pessoas falam, na minha região não tem peneira. Todas as regiões vão ter peneiras, você só precisa estar por dentro, conhecer essas peneiras. Uma dica extra que eu posso te dar aqui é sempre esteja acompanhando os clubes da sua região. Cada região, por exemplo, região Sudeste, Rio Grande do Sul, aqui São Paulo. O que eu vou fazer? Eu vou acompanhar os times dessa região para saber quando eles vão fazer peneiras. Você pode entrar em contato com a Federação de Futebol do seu estado, ver os clubes que fazem parte dessa federação e entrar em contato com esses clubes, seja através de rede social, seja através de telefone, para saber qual o período do ano, se eles estão fazendo peneiras naquela data, ou qual é a data mais comum, mais provável deles fazerem essas peneiras de futebol. Agora eu quero falar com vocês sobre DVD, sobre quem deve ter um DVD, como gravar, aonde e para quem mostrar. Eu acredito que todo atleta deveria ter um vídeo gravado, isso não é mais uma exclusividade para atletas profissionais. Mesmo um atleta em categoria de base ou um atleta amador, ele pode sim ter um DVD. A grande questão é como vai ser gravado esse material, aonde ele vai ser gravado, quando e para quem você vai mostrar esse material. São algumas questões simples que a gente vai discutir aqui. A primeira é o como gravar esse material. Você não precisa contratar uma empresa ou fazer uma super produção com uma super câmera. O próprio celular, eu acredito hoje, celulares modernos já são capazes de gravar esse jogo. A questão é que jogo você vai gravar. Uma vez eu vi um DVD de um atleta que ele até tinha futebol, até estava jogando bem. Só que quando eu fui olhar o jogo, que eu reparei no juiz, o juiz estava sem camisa e de chinelo. Que credibilidade você acredita que um jogo desse passa? Então, quando você for gravar um jogo, aí vem uma dica importante. Grave um jogo importante, isso passa mais confiança. E até uma dica, por isso que eu acredito que não só os profissionais devam gravar um DVD. Por exemplo, você é um atleta categoria de base, você vai jogar um campeonato, esse campeonato você vai jogar contra uma equipe maior. Vamos dar um exemplo aqui, você vai jogar contra um Corinthians ou contra um São Paulo. Essa é uma ótima oportunidade de você criar um material em cima desse jogo, porque ele passa confiança, ele passa profissionalismo. Então, quando você for gravar o seu material, grave em jogos importantes. Se você for disputar um jogo importante, grave esse jogo, porque ele pode servir como material e ele vai passar mais credibilidade e profissionalismo. Um erro muito comum que acontece é você saber para quem você manda esse DVD. Não basta você simplesmente querer sair distribuindo o DVD como se fosse um panfleto. Não é assim que funciona, pelo menos não que eu acredite seja assim que funciona. O DVD, ele funciona muito bem quando você já tem uma pessoa interessada no seu futebol. Ele funciona não como um panfleto que você vai distribuir, mas sim como um cartão de visitas. Por exemplo, você jogou contra uma equipe e o treinador gostou de você, te elogiou. Iniciar essa conversa, você mandar um DVD para ele, já é uma forma de você iniciar ali talvez uma negociação, você iniciar uma conversa. Você, por exemplo, tem um treinador que já trabalhou com você, ele quer te levar para algum clube, ele pede o seu material em vídeo para que o clube analise, ou até ele vai te enviar para um outro treinador que está procurando um jogador com aquelas mesmas características, para que ele possa analisar. Então são nessas situações
que o DVD ele é efetivo, ele é eficiente. Não adianta você querer simplesmente sair distribuindo aí na internet, mandando mensagem para treinador para que ele, por favor, veja o seu DVD, porque se ele não tem interesse em assistir, não vai adiantar nada. Uma outra situação onde o DVD também é muito eficiente é quando você tem um empresário, né? Você conhece um empresário, para ele iniciar essa fase de contratação, muitas vezes antes dos dirigentes do clube irem assistir o jogo daquele atleta, eles veem alguns DVDs, né? Algumas atuações em vídeo, para poder escolher as melhores características de acordo com aquilo que eles buscam para o time. E aí já entra a nossa próxima dica, que é sobre empresários, você entender a função do empresário e se você deve ou não ter um empresário. O erro muito comum que as pessoas cometem sobre empresário é pensar que a figura do empresário ele é um salvador da pátria. Se eu tiver um empresário, eu vou me tornar um jogador de futebol, ele vai me levar para um clube e assim eu vou poder jogar. O empresário ele não é nem ruim e nem bom. Ele é só uma figura de negociação no futebol. Se você tem talento, o empresário vai se interessar por você. Se você não tem, ele não vai se interessar. Então, pare de querer buscar no empresário de futebol uma salvação. Você é a salvação para o seu futebol. Se você tem talento, se você se dedica para desenvolver o seu talento no futebol, seja um empresário, seja um olheiro, seja até um treinador, eles vão conseguir, eles estão preparados para identificar essas características no jogador de futebol. Todos os treinadores, os técnicos, os dirigentes, os empresários, eles buscam por jogadores acima da média. Então não adianta você ser medíocre e querer buscar uma oportunidade. O que você precisa ser é acima da média. Se você desenvolveu o seu talento no futebol, fatalmente essas pessoas elas vão se interessar por você. Se você não se desenvolveu, não adianta você querer suplicar, por favor, a misericórdia. É uma questão de negócio. Se você não está preparado, a questão ainda é que o empresário não é um salvador da pátria. Se você não desenvolveu o seu talento, se você não se dedicou para melhorar a forma como você joga futebol, não é um empresário que vai conseguir te colocar no clube de futebol. A grande função do empresário é intermediar essa negociação, e a vantagem de ter um bom empresário é que ele pode ter uma rede de contato maior, ele pode te levar para um time de um outro país que sem essa figura do empresário talvez você não conseguiria entrar em contato com esse tipo de clube, com um clube em outro país, como por exemplo. No final das contas, a função do empresário está muito mais ligada com essa questão de contatos e negociação na fase de contratação do atleta. Mas nem todo atleta precisa ter um empresário. Por exemplo, se você é um atleta que está na categoria de base de um grande clube profissional com seus 18, 19 anos, você já está encaminhado para o profissional. Você pode ter uma outra pessoa que cuide da sua carreira, não necessariamente seja o empresário. Se você tiver uma boa estrutura familiar, pode ser o seu pai ou pode ser uma outra pessoa, vai depender de caso a caso, que entenda essas questões de contrato, veja o futebol como um negócio. Se você gostou desse vídeo e quer se tornar um jogador de futebol, saiba que aqui no nosso canal tem uma playlist sobre vídeos de como se tornar um jogador de futebol e com dicas para você melhorar o seu futebol, tá bom? Acessa lá, vou deixar aqui passando nos cards, dá uma conferida, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu também gostaria de te convidar a conhecer o nosso programa de treinamento, o Método do Drible. Se você quer melhorar a sua habilidade técnica e se tornar o melhor jogador do seu time, conheça agora o nosso programa de treinamento, Método do Drible. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Espero no próximo vídeo, valeu, até mais!